Aí ele me deu uma nova aliança, outra oportunidade, outra família. Estava lendo o livro de Jeremias lá no capítulo 29. Por que que foi um povo tão duro, o povo cometia os erros, os mesmos erros que maltratava, né, o coração de Deus. Você imagina aí que eu como pai, eu fico muito triste quando o meu filho ou a minha filha faz algo que seja contra o meu desejo. O que eu tenho ensinado a eles, o caminho que eles devem seguir. Estou ensinando a eles qual seria o verdadeiro caminho que eles deveriam estar traçando para eles. Então eu não quero de maneira alguma que eles saiam dessa linha, pelo menos até o momento que eles criem entendimento. E eu vejo que Deus, ele muitas vezes fez isso com o povo de Israel. Ele mostrou o caminho que eles deveriam seguir, mas eles seguiam por outro. Na hora que eles, por exemplo, Deus falava para eles que eles não se envolvessem com idolatria. E eles se envolviam com idolatria. Deus falava para eles que eles escutassem os profetas. E eles não escutavam os profetas. Deus falava muito com eles em todo instante, e mesmo assim eles não aceitavam a palavra de Deus, a fala de Deus, as ordenanças que Deus dava para eles. Mas porque não é porque Deus estava querendo interferir na vida deles, ao contrário, Deus estava querendo direcionar eles para o caminho certo. E aí eu fico questionando comigo onde é que estava a cabeça desse povo. Por que que eles não conseguiam compreender a Deus, a ponto de Deus permitir que eles entrassem em uma servidão, sendo escravizados? Aquela parábola do filho pródigo, ela é muito interessante, porque ela fala dessa situação. Vamos imaginar que você tem um filho, e esse filho ele vai para pede ao pai para ir embora, o pai aceita, dá a parte dele da herança, que já é algo terrível, porque se dá herança para quando o pai já está já no final da vida, é uma falta de respeito você pegar e pedir a herança a um pai ou uma mãe antes do tempo. E mesmo assim o pai deu, ele foi para distante do pai, gastou tudo com tudo que era errado, ou seja, o povo se saiu de perto de Deus, viveu uma vida totalmente errada, e aí Deus permite que ele volte para perto do pai, porque ele se arrepende do que fez, mas ele não se arrependeu porque ele pediu a herança, porque ele saiu de casa, não foi por isso que ele se arrependeu. Ele se arrependeu porque quando ele estava se alimentando comida de porco, ou seja, quando estava vivendo uma vida medíocre, lembrou da casa do pai. E aí eu volto para a casa do meu pai porque eu estou arrependido não porque eu criei a consciência, mas porque eu sofri, tive um sofrimento e vi que a vida que eu vivia antes era melhor. É um arrependimento? Sim. A Bíblia fala, o próprio Jesus comentou na parábola, que o filho volta para a casa do seu pai e o seu pai o abraça antes dele chegar na porta de casa. E o filho, para mostrar um arrependimento, diz: Pai, pequei contra ti e tal, e não mereço o teu perdão, mas que possa me aceitar pelo menos como empregado, como um servo. E o pai coloca um anel no seu dedo, né? Veste uma roupa familiar e também manda fazer uma festa com um novilho cevado, né? Ou seja, trata o filho com honraria. E aí eu vejo, numa situação como essa, o pai de coração aberto recebe o filho do mesmo jeito que aquele pai fez. O Senhor estava dizendo: olha, o pai, mesmo diante de tudo que tu fez, mesmo diante de toda a podridão que tu viveu, da falta de respeito, da promiscuidade que tu viveu, que buscou, da desonra que tu trouxe para o teu pai, para tua família, mas mesmo assim eu estou te perdoando, quero tudo perto de mim. Eu vou te tratar de uma forma como se nada tivesse acontecido. E Deus fez isso com o povo de Israel, tratando o povo de uma forma que o povo voltou novamente para o pai mostrou o caminho, o pai tentou organizar a vida deles, e mesmo assim eles não conseguiam compreender, a ponto de, aí voltando para o livro de Jeremias, né, as pessoas irem cativa para a Babilônia, ficarem escutando voz de outros profetas mentirosos, que diziam que o tempo ia ser rápido, que ia ser logo, e Deus já tinha dito: olha, vai ser 70 anos, 70 anos na servidão. Isso o que está falando? Que aquela geração
ia passar, porque Deus estava chateado, aborrecido com aquele povo. O povo de coração duro não aceita a Deus como aquele que orienta. E aí Deus fica triste, mas Deus permite que a pessoa viva uma vida sob a tutela de outro, de uma outra nação. E Deus diz assim: olha, viva a vida de vocês, não fique pensando que vocês vão acabar aqui, não. Vocês vão viver de uma forma normal, mas vão viver na tutela de uma outra nação, para que as pessoas reconheçam o Deus que estava tomando de conta deles. E eles foram viver na tutela de uma nação pagã, cheia de misticismo, cheia de ordem pagã, de crueldade, mas Deus disse: vivam como se estivesse vivendo livre, e os seus filhos, suas filhas como esposa, que casem, né, entre si, façam negócios, tenham suas casas. Deus, ainda assim, Deus estava tomando conta deles, mas mesmo assim, eles precisavam viver uma vida diferente. Deus permitiu que eles vivessem uma outra situação. Foi muito parecido com o que aconteceu no Egito. O povo foi passar um tempo no Egito porque estava passando necessidade. Era seca, né? Uma seca terrível. E aí o que é que Deus fez? Deus mandou a família de Jacó para o Egito, mas colocou José como o governador daquele lugar, para poder resguardar o povo dele. Mas o que foi que o povo fez? O povo passou mais tempo que devia. Uma nação pagã, cheia de vícios, de promiscuidades, que eram diferentes daquilo que Deus ensinava. E por 400 anos o povo esqueceu de Deus, até o ponto de entrar um faraó e machucar eles, maltratar eles, e aí eles voltarão a Deus de novo. Deus nos deu tudo que nós temos, eu cresci no Evangelho, eu tenho tudo que eu preciso, Deus me abençoou, Deus prosperou, mas eu esqueci de Deus, eu não busco mais, eu não oro, eu não agradeço, eu vivo uma vida no meu trabalho, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. De repente vem aquele maremoto, aquele terremoto na minha vida e eu começo a viver uma vida onde eu começo a sofrer, estou na mão de pessoas que me fazem sofrer, eu vou começar a lembrar de Deus novamente. E Deus me trazer de novo para perto dele, porque ele me perdoa, ele é um pai amoroso, ele abraça novamente, mas eu fiz tudo aquilo e eu tive livre-arbítrio. Eu não me preocupei com Deus. Eu esqueci de quem ele era na minha vida. Agora eu estou precisando, eu volto para ele para poder fazer com que a minha vida volte ao normal, se restaure. E aí eu digo: quem é esse Deus que perdoa? Quem é esse Deus que me trouxe o perdão depois de tudo que eu fiz? Eu não mereço. Eu não mereço nada disso, mas ele não se preocupa com isso. Ao invés disso, ele me faz uma nova aliança. Ele coloca um anel na minha mão, me dá novas vestes. Ou seja, ele restaura a minha vida e eu agora vou viver diferente diante dele de novo. Ele faz isso com a gente. Eu sei que muitas vezes eu fui como filho pródigo, quando eu pensei me afastar e me afastei não para poder viver uma minha vida promíscua, uma promiscuidade, mas eu me afastei porque eu não suportei ver o que estava acontecendo com o meu povo, mas o Senhor me guardou enquanto Ele pôde. Eu me afastei, não quis voltar para a casa dele. E Deus sabe do meu coração, conhece a minha vida. Mas de repente eu me vejo numa situação que eu precisei voltar de novo, porque Deus não me queria afastado. Ele me queria junto da casa dele, ele queria me ver na casa dele. Aí ele me deu uma nova aliança. Ele me deu uma outra oportunidade, junto com outro povo, com outra família. Também é a minha família, é a família que Deus me deu agora. Não é mais igual a que eu vivia, mas é uma família, ela continua sendo a família do Senhor, porque todos estão no Senhor. Mas eu precisei passar por situações difíceis. Mas eu voltei e Deus me deu o abraço de um pai. E eu sou grato a isso, a Deus. E eu vi no livro de Jeremias um pouco da minha vida. Eu trago sempre a nossa fala aqui, exatamente por isso, porque eu consigo ver através da palavra de Deus, e essa é a diferença da palavra de Deus, porque ela é instrução, ela é luz para o nosso caminho, né? É lâmpada para os meus pés, para poder eu entender a pessoa de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E Ele é um Deus amigo, um Deus. O próprio Jesus falou: o Pai é bom. Jesus disse: eu não sou bom, bom é o Pai. Por que que Ele é bom? Porque Ele é aquele que recebe de volta.
E por mais que ele se chateie, se aborreça, se ire algumas vezes, mas ele é pai, ele corrige e ele mostra o caminho. E eu preciso entender ele, e ele me entende e sabe do meu coração, porque o meu coração é aberto para ele. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente passa por problemas e esses problemas eles afetam diretamente nós, porque nós nos afastamos do Pai. E aí acaba vindo de novo uma condição que talvez você nem tenha vivido. Se você nasceu num lar cristão, eu estava pensando hoje com a minha família, que foi conversando, se eu nasci num lar cristão, você imagina que os meus filhos não sabem o que eu vivi quando criança, que não era num lar cristão, um lar evangélico. E aí eles não sabem do que eu passei, do sofrimento que eu passei. Eles não conhecem, eles não conseguem entender porque eu cresci, por que eu cheguei onde eu cheguei, ao nível de prosperidade que Deus colocou à minha volta. Eles não sabem. Mas eu sei de onde veio. Não foi só por mim, foi porque o Senhor me direcionou. E eles precisam se aproximar de Deus sem eles passarem pelos problemas, as dificuldades que eu passei. Inclusive na minha fé, no momento que eu me afastei da casa de Deus, não me desviei de Deus, mas me afastei da casa de Deus, porque eu não queria estar num local onde eu via as pessoas sendo maltratadas. E eu querendo voltar para o local, para minha casa de origem, e não voltei porque simplesmente a minha casa de origem foi quase praticamente destruída por conta do pecado. Mas essa é uma outra história. Eu quero que eles vivam como eu tenho vivido com Deus, mas não passando por essas etapas. Apesar que às vezes é necessário passar por um momento de frustração para poder entender que o nosso Deus é um Deus grande, que Ele não quer o nosso mal, que a gente do lado dele é melhor do que eles. Isso. Deus abençoe vocês. Se você gostou, curte, comenta, compartilha essa pequena história com aqueles que precisam ouvir esse recado. Até a próxima.